Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas Mendonça, sou professor de Física, falo aqui do Instituto Et Laborem. A gente está na aula 10 de Mecânica, fazendo uma aplicaçãozinha de movimento uniforme, tá? Então, vamos fazer uma pequena aplicação, para isso já vou pegar minha canetinha aqui. Pronto. Vamos lá. Essa aplicação é bem simples, vamos começar aqui com o movimento uniforme, lembrando da aula anterior. Então, olha só, a gente viu que no movimento uniforme, a característica dele é o seguinte: a velocidade média ela vai ser sempre igual, ou seja, ela é constante em toda a sua trajetória. E ela é dada por ΔS por ΔT, ou seja, a variação do espaço por tempo. Nada mais, nada menos que isso. Variação do espaço por tempo é a sua velocidade, ponto final. Acabou. Fecha isso daí. Como que é a sua função horária do espaço, no caso aqui? O que significa função horária? A função horária é você sabendo a posição inicial de um objeto e sabendo a velocidade dele, você consegue determinar qualquer ponto de sua trajetória quando você souber o tempo dele. Então, em cada instante de tempo, tendo essa função característica, sendo um movimento uniforme, você sempre vai conseguir encontrar qual é a posição do seu objeto no espaço. Só isso, simples assim, tá? Então, vamos lá, vamos pegar um exemplo aqui. Olha só. Durante a madrugada, na cidade de São Paulo, os metrôs fazem manutenção. Em determinada hora da madrugada, 2 trens do metrô passam por plataformas vindo em sentidos opostos. Então, tem uma plataforma, sai um trem aqui, outro trem aqui, sentidos opostos, 2 plataformas. Isso daí. Cada plataforma está separada, em média, por 1,5 km, ou seja, entre uma plataforma e outra tem aproximadamente 1,5 km, tá? Um trem tem velocidade de 60 km por hora e o outro tem velocidade de 50 km por hora. Então, um vem com 60, o outro vem com 50. Eles não vão se chocar, tá certo? São trilhos separados, tá? Primeira pergunta que alguém pode falar, mas não vai bater? Não, né? Morre todo mundo, não pode. São trilhos separados. A questão é quando eles só vão fazer o cruzamento ali, tá? Então, ó, supondo que ambos tenham velocidade constante, já estão vindo, um passa pela plataforma A, outro passa pela plataforma B e vem. Vão se cruzar. E pergunta assim, qual o ponto entre as duas estações os dois trens irão se encontrar? Ou seja, onde é o ponto de encontro, tá certo? E qual que é o tempo, ou seja, quanto tempo leva para eles poderem se encontrar? Essa é a ideia. Então vamos lá, como que a gente faz para fazer o cálculo disso daí? Para fazer exercício de cinemática, pessoal, ou de mecânica em geral, de física em geral, vocês vão perceber que toda a física a gente sempre faz a mesma coisa. O ideal, o primeiro passo é pegar da linguagem aqui de português e fazer um esquema. Quando o problema não te der um desenho, porque muitas vezes o problema já traz um desenho esquemático, tal, dá para você fazer ali. Quando ele não trouxer um desenho para você, você monta um. Tá claro? Eu passo 0, tá? Montar um desenho depois que você leu. Então vamos começar. Ele está falando para mim, interpretando o problema, fazendo interpretação. E fala assim, ó, a primeira coisa que eu vou colocar sempre, em mecânica principalmente, é o famoso referencial. Tá? Então perceber que em toda a física aí que a gente vai passar, vai ter que ter um referencial, senão você vai fazer bobagem na hora de fazer conta. Então sempre começa com referencial. Tá? O referencial vai ser positivo nesse sentido, da setinha aqui tendo para o positivo. Então beleza. Aí eu vou colocar aqui um trem, o trem A. O trem A ele vai ter velocidade a favor do meu referencial. O trem B ele vai ter a velocidade contra o meu referencial. Ele está andando contra o referencial da trajetória. Se ele está contra o referencial da trajetória, tá certo? Ele está contra aqui o referencial da trajetória, está vindo para cá. Isso significa, então, que a gente ele vai ter velocidade negativa. Esse aqui tem um movimento progressivo, esse aqui tem um movimento retrógrado. Claro? Muito bem. Deixa eu tirar aí esse negócio aqui, porque senão vai fazer bobagem aqui. Pronto. Tirei. Volta a canetinha bonitinha aqui. Pronto. Olha só. O que acontece, gente? Vamos colocar as informações que ele nos deu. Ele fala assim, primeira coisa que ele nos deu aqui. A velocidade inicial do A, como vocês podem ver aqui, ó, a velocidade inicial do A, eu vou considerar quilômetro zero, ou seja, ele passa pelo ponto zero, tá? Por quê? Porque eu estou escolhendo esse meu referencial aqui. Ah, mas pode fazer o contrário? Pode. Você pode fazer tudo o contrário desde que você respeite o referencial que você está fazendo. Só isso. Simples assim, tá? Então, se aqui é o ponto zero, quilômetro zero, a próxima estação onde sai esse cara aqui é o quilômetro 1,5.
tá? Então, a posição inicial de B é o 1,5 km. Para o A, como ele está a favor da trajetória, eu vou colocar o primeiro aqui, chamei de A, para seguir ordem. Então, a velocidade de A é 60 km por hora. E a velocidade de B é menos 50 km por hora. Por quê? Porque ele está contra o meu referencial. Tá certo? Guarda isso. Bom, se eles têm velocidade constante, então isso aqui tem um movimento uniforme. Eles estão respeitando o movimento uniforme. Se eu quero saber a posição que eles vão se encontrar, aonde um vai passar pelo outro, começar a ver o encontro deles aqui, o que vai acontecer é, naquele momento que houver o encontro, o espaço de A tem que ser o espaço de B, tá certo? Imaginando aqui um plano, tá certo? Não na mesma posição aqui, mas né, numa mesma linha, tá certo? Aqui transversal dos dois, tá certo? Uma linha perpendicular, melhor dizendo. Uma linha perpendicular, os dois vão se encontrar aqui. Essa é a ideia que eu tenho aqui, tá bom? Então vamos lá. O que acontece? Como que a gente pode pensar nesse caso aqui? Vamos achar a função horária para o A. Para o A, o que eu tenho? Levando em consideração a minha função horária aqui, para o A eu vou ter o espaço de A, é dado por S0, que no caso o S0 de A é 0, mais 60T. Velocidade de A é 60, 60 vezes T. Então, o espaço de A eu posso simplesmente escrever dessa forma aqui, que é mais simples, 60T, espaço de A. Para o B, se eu pegar, como que eu monto a equação característica para o B aqui, a função horária para o B? O espaço inicial aqui, para o meu B, ele é dado de 1,5. Então, 1,5 mais a velocidade, só que a velocidade é negativa, então menos 50 vezes t. Então, eu tenho aqui a posição, a função horária do meu B. Para eu encontrar aonde eles vão se cruzar, eu posso falar o seguinte, que pensando, né, que eles vão passar por uma linha perpendicular, tá certo? Não vão se chocar aqui, eu posso fazer uma aproximação, isso aqui vai ser uma aproximação do seguinte, eu posso encontrar o tempo que eles demoram para se encontrar. Com esse tempo que eles demoram para se encontrar, ou seja, quanto tempo eles vão levar para se encontrar, encontrando o tempo, eu jogo em qualquer uma dessas duas equações, eu resolvo o problema. Como que a gente pode encontrar o tempo? Simplesmente falando o seguinte, ó, quando que o meu espaço de A vai ser igual ao espaço de B? Olha, se eu igualar essas duas equações A e B, o que eu vou ter vai ser 60 é igual a 1,5 menos 50t. Passo 50 para lá positivo, tá certo? Ou soma 50 dos dois lados, como vocês preferirem, quanto mais rigorosos vocês forem. Então, 60 mais 50 é 110. 110t é igual a 1,5. Resolvendo aqui, eu tenho, passando para lá dividindo, ou dividindo todo mundo por 110, tá? Eu tenho 1,5 por 110. Como o meu tempo está em quilômetros por hora, 1,5 por 110, eu tenho 0,014 de hora. O que significa 0,014 de hora? Fica difícil de ver. Vamos transformar em minuto e depois em segundo. Para transformar em minuto, multiplico por 60. Então, eu tenho aqui 0,014 vezes 60 dá 0,82 minutos. 0,82 minutos vezes 60, eu tenho aproximadamente 49 segundos. Ou seja, depois que eles começam o movimento, cada um passa pela sua plataforma nessa velocidade, 49 segundos depois eles estão se cruzando. É isso que ele está falando para mim. Agora, como que eu faço para encontrar a posição que eles se encontram? A posição que eles se encontram, como eu estou trabalhando com quilômetros por hora, o meu tempo que eu tenho que trabalhar é o tempo em hora. Hora. Quilômetros por hora, trabalha com tempo em hora. Então, como que vai? Posição de encontro. Vamos pegar para o A, que é a equação mais fácil, né? Eu vou ter 60 vezes t, e o t vai ser um encontro no 0,014 de hora. Multiplicando 60 por 0,014, eu tenho aqui 0,84 quilômetros. Ou seja, qual que é a posição que o A vai estar quando ele encontrar o B? Na posição 0. Na posição 0 é 84 quilômetros. Ou seja, a posição de A é a posição 840. Pensando aqui, é a posição 840. Aqui encontrou B, por exemplo. Qual que é a posição que esse... Aqui ficou ruim, né? Vou melhorar aqui pra gente, vai. Para ficar mais coerente.
1,5, 750, 840 mais ou menos aqui. Aqui, o A vai estar cruzando o seu B. Tá certo? O A chegou aqui e o B chegou aqui também. Tá certo? A e B vão estar se cruzando nessa posição de 840. E para o B, qual que é a posição que o B vai estar aqui? Com relação ao seu referencial, tem que levar em consideração sempre o seu referencial, tem que ser também qual a posição? 840. Por que a gente sabe que tem que ser 840? Porque isso aqui funcionou, a gente conseguiu achar o tempo seguindo essa premissa aqui. Os dois se encontram. Tá claro? Não preciso calcular de novo. Quem quiser calcular, fica à vontade. Tá? Mas se você utilizar um pouquinho o raciocínio, você vai chegar nessa posição. Tá bom? Então vamos lá. Disso aqui tudo, foi uma aplicação do movimento uniforme. Tranquilinho? Tá. O que a gente viu nessa aula? Uma aplicação do movimento uniforme. Simples assim, como que a gente pode colocar para poder estudar isso. E agora, o que a gente vai ver na próxima aula, então? Movimento uniformemente variado. Então, agora, o que vai variar vai ser a velocidade. Certo? A velocidade vai aumentar ou vai diminuir de maneira constante. Certo? Mas isso é cena das próximas aulas. Então, é isso que eu tinha falado para vocês hoje. Até mais e até a próxima aula. Tchau, tchau.